Bombardeio ao hospital de Gaza deixa pelo menos 500 mortos. Israel nega a autoria do ataque e culpa a Jihad Islâmica. E você vai ver também. Imagem mostra o momento em que míssil atinge o hospital em Gaza e o desespero para socorrer as vítimas. Estados Unidos coloca 2.000 soldados em alerta de mobilização no Oriente Médio. Relatora da CPMI do 8 de janeiro pede indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Novo clipe da Graça Kids celebra o mês das crianças. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O 11º dia de guerra entre Israel e o Hamas é marcado por um dos episódios mais sangrentos do conflito, um bombardeio a um hospital de Gaza que deixou pelo menos 500 mortos. A informação foi divulgada pelo governo da Palestina, que acusou Israel pelo ataque. O comando do Exército de Israel, por sua vez, negou a autoria do bombardeio e acusou a Jihad Islâmica. Esse vídeo mostra o exato momento em que um míssil atinge o hospital. Uma enorme nuvem de fogo cobre o céu. O alvo foi o hospital Ali Ahab, que fica na cidade de Gaza. Após o ataque, uma grande correria teve início no local. Equipes de resgate tentavam socorrer as vítimas, mas a Defesa Civil dizia que os socorristas não conseguiam atender tanta gente ao mesmo tempo. E sobrecarregados, os atendimentos de emergência foram feitos de forma precária. A informação do ataque foi divulgada pelo governo da Palestina. A ação foi chamada de genocídio e foi considerado o ataque mais mortal promovido por Israel em 5 guerras travadas desde 2008. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, decretou 3 dias de luto. As Forças Armadas de Israel afirmaram que não tem ligação com o ataque. O comando do exército israelense acusou a Jihad Islâmica de ser a responsável pelo bombardeio. Israel afirmou ainda que no momento do bombardeio, foguetes lançados em Gaza, na direção do território israelense, passaram perto do hospital. E o ataque ao hospital acontece na véspera da viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Oriente Médio. Biden tinha encontros marcados com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Mas o palestino cancelou a agenda após o bombardeio. O democrata vai desembarcar em território israelense na quarta-feira para reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos com Israel e o compromisso inabalável com sua segurança. Segundo o chefe da diplomacia americana, o presidente pretende ouvir o que o aliado necessita para defender seu povo, enquanto o governo vai trabalhar com o Congresso para satisfazer essas necessidades. Estados Unidos e Israel concordaram em elaborar um plano para permitir a chegada de ajuda internacional à sitiada faixa de Gaza, enquanto o aliado se prepara para uma ofensiva terrestre contra o território sob controle do Hamas. Em Tel Aviv, Biden também espera saber como serão desenvolvidas as operações, de forma que minimize as baixas civis e permita a chegada de assistência humanitária aos civis e que o Hamas não se beneficie. Blinken acrescentou que os dois lados discutem a possibilidade de criar áreas para ajudar a manter os civis fora de perigo. E o Conselho de Segurança da ONU cancelou a reunião que aconteceria hoje para discutir o conflito entre Israel e Hamas. No encontro de hoje, seria debatida a proposta do Brasil para intermediar o conflito. Ainda não se sabe se o adiamento está relacionado com o bombardeio ao hospital na faixa de Gaza. Após o ataque, a Rússia e os Emirados Árabes Unidos pediram a realização de uma reunião de emergência amanhã. E a morte da filha da brasileira Celeste Fishman, de 18 anos, foi confirmada pela família hoje. Celeste estava entre os sequestrados
pelo Hamas. A israelense Celeste era babá e trabalhava em um kibbutz, uma pequena comunidade rural, quando se separou dos familiares após o início dos bombardeios. Ela foi mais uma vítima de rebeldes do grupo terrorista que invadiu várias casas e levaram cerca de 120 pessoas. Celeste não conseguiu escapar do grupo armado. Quando as sirenes soaram, os familiares que estavam na casa da avó da vítima foram para um abrigo. A mãe e as avós de Celeste, nascidas em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, viviam em outro kibbutz na região de Gaza depois de terem saído do Bom Retiro, na capital paulista, rumo ao Estado de Israel. O 7º voo da FAB já está em Roma para auxiliar brasileiros repatriados em Israel. O avião com ajuda humanitária e equipe médica deve retornar amanhã. E um outro voo aguarda autorização para repatriar brasileiros que estão em Gaza e esperam há dias pelo avanço nas negociações entre Israel, Palestina e Egito para a abertura da fronteira na cidade de Rafah. O avião da FAB, que faz o 7º voo de repatriação de brasileiros vindos de Israel na operação Voltando em Paz, pousou nesta manhã em Roma, na Itália. A aeronave enviada pelo governo para resgatar brasileiros que estão na zona de conflito também levou 35 purificadores de água e 2 kits de medicamentos e insumos para serem utilizados na assistência humanitária no Oriente Médio. A faixa de Gaza enfrenta escassez de suprimentos médicos e problemas de fornecimento de eletricidade e água. Os purificadores têm potencial de geração de mais de 5 mil litros por dia de água potável, trabalhando 24 horas. Cada kit de assistência humanitária é composto por medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. De acordo com o Palácio do Planalto, o material é suficiente para atender até 3.000 pessoas ao longo de um mês. Uma equipe formada por 2 psicólogas, um médico, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem da Força Aérea Brasileira também chegou com a aeronave. Eles darão apoio aos passageiros na volta ao Brasil. A previsão é que o voo com os brasileiros repatriados retorne ao país nesta quarta-feira. E segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah para resgatar o grupo de 32 pessoas que permanece abrigado nos arredores da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Os brasileiros aguardam negociações entre Israel e Egito para serem autorizados a cruzar a fronteira e poder se deslocar até o aeroporto do Cairo, a cerca de 350 quilômetros, onde vão ser resgatados pelo avião VC-2 da Presidência da República. Em pronunciamento feito hoje, o primeiro-ministro de Israel disse que o Hamas é um novo nazismo e pediu que o mundo se una para combater o grupo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um apelo ao mundo nesta terça-feira para se unir ao lado de Israel para vencer o Hamas. Ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, o premier israelense de extrema-direita disse: The Holocaust. Hamas are the new Nazis. Hamas is ISIS in some instances worse than O Hamas é o novo nazista. O Hamas é o grupo Estado Islâmico, em alguns casos pior. E assim como o mundo se uniu para derrotar os nazistas, assim como o mundo se uniu para derrotar o grupo Estado Islâmico, o mundo tem que se unir em apoio a Israel para derrotar o Hamas. Isso faz parte do eixo do mal do Irã, do Hezbollah e do Hamas. O objetivo deles é erradicar o Estado de Israel. And Hamas. Their open goal is to eradicate the state of Israel. Já são 11 dias de guerra. No dia 7 de outubro, o movimento islâmico palestino Hamas lançou um ataque mortal lançado contra Israel a partir da faixa de Gaza. Em resposta, Israel ordenou um cerco total ao enclave, onde 2,4 milhões de habitantes enfrentam escassez aguda de medicamentos, água, alimentos e combustível. E o exército americano colocou 2.000 soldados em alerta por causa da escalada do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza. O anúncio foi feito agora há pouco pelo Pentágono. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, se reuniu com o presidente palestino Mahmoud Abbas. A reunião ocorreu em Amman, na Jordânia. Já o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse que nenhuma decisão foi tomada em relação ao envio de forças neste momento. O presidente Joe Biden se prepara para embarcar para Israel nesta quarta-feira
para expressar o apoio explícito de Washington a seu principal aliado na região. Biden terá a missão de evitar que a escalada da guerra na faixa de Gaza se alastre e gere um conflito mais amplo no Oriente Médio. Na Bélgica, o suspeito de ter matado 2 torcedores suecos ontem durante uma partida de futebol foi baleado e morto pela polícia belga. As autoridades do país confirmaram a morte do tunisiano de 45 anos. O primeiro-ministro da Suécia pediu mais segurança nas fronteiras da União Europeia. O agressor se identificou como membro do Estado Islâmico e reivindicou a responsabilidade do ato terrorista em um vídeo postado nas redes sociais. De acordo com o Ministério da Justiça do país, o tunisiano que buscou asilo na Bélgica sem sucesso em novembro de 2019 e estava vivendo de forma ilegal, era conhecido pela polícia belga em conexão com o contrabando de pessoas. O tiroteio ocorreu em um momento de maior preocupação com a segurança em alguns países europeus ligados ao conflito entre Israel e Hamas, embora um promotor federal belga tenha dito que não havia provas de que o agressor tivesse qualquer ligação com o novo conflito entre Israel e militantes palestinos. O atirador fugiu do local após o ataque aos torcedores suecos que estavam em Bruxelas para assistir à partida entre Bélgica e Suécia. Uma terceira pessoa está se recuperando de ferimentos graves. E veja a seguir. Relatora da CPMI do 8 de janeiro pede indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda, novo clipe da Graça Kids celebra o mês das crianças. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. A relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro, Elisiane Gama, recomendou hoje o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por 4 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado, violência política e associação criminosa. Ao todo, foram quase 5 meses ouvindo 20 civis e militares em audiência pública. Os fatos aqui relatados demonstram exaustivamente que Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro de 2022. Bolsonaro também descredibilizou por diversas vezes o processo eleitoral ao longo de sua carreira política, proferindo inclusive discursos como: através do voto você não vai mudar nada neste país, nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro. A votação do documento de mais de 1.300 páginas deve ocorrer na quarta-feira e a aprovação está garantida pela maioria da base do governo entre os 32 membros da comissão. A partir daí, vai caber ao Ministério Público Federal decidir se prossegue com o indiciamento ou não do ex-presidente. E o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, começou a ser administrado hoje pelo grupo espanhol Aena. O tempo da nova administração é de 30 anos. Pela manhã, os passageiros já enfrentaram problemas no embarque após uma falha nos painéis de voo. O grupo espanhol Aena disse que houve problemas de instabilidade e, por isso, um voo da Gol com destino a Salvador não apareceu no painel. Os passageiros foram avisados por alto-falante e tiveram dificuldade para localizar o portão de embarque, mas, de acordo com a companhia aérea, todos eles foram embarcados. A empresa espanhola venceu o leilão pelo bloco de aeroportos em 4 estados por quase 2,5 bilhões de reais em agosto de 2022. A diretoria do grupo Aena disse que pretende fazer melhorias de acesso pela Washington Luiz, recirculação, calçadas mais amplas tanto para embarque quanto para desembarque de passageiros e também novos bolsões para táxi ou carro por aplicativo. E os preços dos alimentos nos supermercados de São Paulo caíram em setembro. No ano, o setor registrou a segunda maior queda dos últimos 15 anos.
O índice de preços dos supermercados registrou deflação de 0,85% em setembro, de acordo com dados revelados pela Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE. O resultado consolida a tendência de queda pelo quarto mês seguido, acumulando deflação de 1,36% no ano, o segundo menor resultado dos últimos 15 anos, superado apenas por 2017, quando registrou deflação de 2,58%. As categorias que registraram as principais quedas no mês foram os produtos in natura e produtos semi-elaborados. Também tiveram queda os artigos de limpeza, produtos industrializados e artigos de higiene e beleza. Entre os semi-elaborados que tiveram queda de 1,82% em setembro, os destaques vão para a redução nos preços do leite, da carne bovina e dos pescados. No acumulado em 12 meses, a inflação nos supermercados de São Paulo desacelerou de 1,62% em agosto para 0,72% em setembro. Os destaques na comparação são os alimentos e os produtos semi-elaborados. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar inverteu o sinal positivo visto pela manhã e fechou em queda nesta terça-feira. O movimento veio apesar da forte valorização dos rendimentos dos títulos públicos norte-americanos e em meio a dados fortes da economia dos Estados Unidos. O Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, também fechou o pregão em queda. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,03% e encerrou o dia cotada a R$ 5,03 na venda. E o Banco Central está negociando com o setor privado uma proposta que limita a 12 o número de parcelas sem juros em compras no cartão de crédito. A ideia foi apresentada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em reunião com entidades representantes de instituições financeiras e do comércio, em busca de um acordo entre os setores. Na proposta, uma limitação do parcelado sem juros a 12 meses, com possível criação de uma tarifa adicional, seria um caminho para reduzir o risco de inadimplência. A medida poderia afetar setores como os de materiais de construção e eletrodomésticos, que oferecem parcelamentos mais longos sem incidência de juros. O Congresso aprovou nesse mês uma lei que estabeleceu 90 dias para que o Conselho Monetário Nacional defina um limite para os juros do rotativo do cartão, que atualmente é de 445,7% ao ano. Caso não seja encontrada uma solução no prazo, a lei define que a taxa do rotativo não poderá exceder o valor original da dívida. E vamos agora direto para o Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Kleber e Maria Alice. Semana de Ciência e Tecnologia acontece no Jardim Botânico, no Rio. São mais de 40 atividades, como exposições, oficinas, visitas guiadas e debates para todos os públicos. Nos estandes espalhados no local estão trabalhos feitos por alunos da Escola Nacional de Botânica e mestres do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico. A programação é gratuita e vai até o dia 20 de outubro. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigado pelas informações, Anderson, e até amanhã. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, outubro é o mês das crianças e para comemorar, a Graça Kids lançou um novo clipe em parceria com a Graça Music. Isso mesmo, e o nome do trabalho é Ser Criança é Ser Presente. O clipe louva a Deus com a linguagem das crianças, ou seja, infantil e sincera. Kelinha! Ser criança é ser presente, é viver hoje contente, praticando a alegria. Canto e danço, corro e pulo, tudo isso em um segundo, adorando noite e dia. Kelinha e seus amigos celebram com música e dança este Dia das Crianças. No novo clipe da Graça Kids, em parceria com a Graça Music, eles louvam com amor, confiança em Deus e muita diversão. E o futuro é uma festa que Jesus já preparou.
Na voz de Kelly Benigno, o projeto Kelinha, Datas para Guardar no Coração, reúne canções que envolvem toda a família. Pai, mãe, avós e por aí vai. Inspirada na cantora, a personagem ama louvar, servir a Deus e, claro, brincar com os amigos. O projeto Kelinha, Datas para Guardar no Coração é voltado para os pequenos, para levar para eles o amor de Deus e fortalecer os vínculos familiares. Esse é o nosso objetivo, alcançar um novo público da Graça Kids. Em toda data comemorativa relacionada à família, tem música nova. E neste Dia das Crianças não seria diferente. Com muito movimento e cores, a nova animação expressa a alegria da infância. E na mensagem da letra, deixa claro que o Agora com Jesus é maravilhoso. E o futuro ao lado dele será uma grande festa. É um trabalho de parceria. O compositor é o Nathan Souza e o estúdio de animação foi a Atum, né? Nós fizemos esse trabalho de parceria. E é justamente pensando no que é a criança, né? A criança, ela vive o presente. E a criança, ela pula, ela brinca, ela se diverte. E esse é o objetivo da música, mostrar que a criança, ela é inocente e que ela vive o momento. E que o futuro, ela confia que será uma festa, que Jesus já está preparando para ela. A expectativa para o lançamento deste Dia das Crianças começou há tempos e era bem grande, viu? E assim que foi lançado, o clipe logo começou a ser baixado e compartilhado para adoração a Deus com muita alegria nessa data especial. E a Kelly Benigno convida você a fazer o mesmo. Oi, pessoal! Já está disponível a nova música da Kelinha, o clipe oficial da música Ser Criança é Ser Presente, lá no canal da Graça Kids no YouTube. Está lindo, muito especial para o Dia das Crianças. Corre lá no canal da Graça Kids e seja abençoado, mas compartilha, hein? Compartilha com todos os amigos aí, que tá lindo demais. Deus abençoe! Não perca esta aventura musical que promete encantar e inspirar. Acesse o canal Graça Kids no YouTube e baixe o clipe Ser Criança é Ser Presente. Ser criança é não ter pressa de crescer. Muito legal, né, Kleber? Muito legal mesmo. E o Jornal 10, 18h30, fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.